Eles gastam Queridos filhos e filhas, amado povo de Deus, nós estamos com temas de liderança. Não é fácil aqui, o nosso intervalo rendeu, né? Rendeu bastante. É verdade. Porque nós estamos falando de um tema que, claro, é o mercado de trabalho. Mas ontem eu falava para as lideranças da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, exatamente isso, ser líder. Ser líder na sua pastoral, ser líder no movimento. E somos lideranças, queiramos ou não, não é, Ruth? Sempre. Sempre somos lideranças. Nem todo mundo tem que ter, para alguém liderar, tem que ter alguém para ser liderado. Certo. Mas a liderança, ela flui dentro da pessoa, naturalmente. Tem pessoas que naturalmente têm essa característica de liderança. Eu tenho aquela pergunta que nós estávamos falando sobre o que você sente que falta hoje. Você falava de formação, depois a questão de línguas, podia aprofundar para depois irmos para o terceiro ponto. Claro. Formação, você percebe que há uma dificuldade. Sim, existe um espaço que falta se cumprir de formação em todas as etapas, seja formação básica, seja formação superior, ou principalmente formação técnica. Então, as pessoas às vezes têm uma formação superior, mas que não é uma boa formação, e poderia ter tido uma bela formação técnica e poderia estar trabalhando especificamente em alguma área e tendo uma remuneração melhor, etc. Então a gente vê atualmente no mercado de trabalho muitos generalistas sem profundidade e poucos técnicos com profundidade. Me perdoe, eu gosto dessa palavra, porque eu tenho usado muito. Eu tenho criticado muito a geração Google. Que é aquela coisa superficial, sabe-se tudo e não sabe nada. Exatamente. Você percebe isso? Muito. Sabe, você já ouviu falar de uma porção de coisas, mas não se aprofunda naqueles assuntos. Então, os assuntos são pela metade. E aí isso vira uma coxa de retalho. Não que uma coxa de retalho não seja bonita, é magnífica, mas em informação, você ter uma meia informação ou não profunda informação, isso pode levar para um lado muito ruim. Exato. E até pode ser uma liderança, um líder que acaba sendo uma pessoa manipulada pelas informações, porque ela não tem profundidade, ela não tem senso crítico. Exatamente, ela vai sempre pelo eu acho isso, ouvi falar aquilo. Então, eu gosto muito de ditados antigos, né? Então, se a gente for nos ditados antigos, a história do quem conta um conto aumenta um ponto, ela vai muito nessa questão da meia informação. Ouvi falar isso e já passa para o outro de uma forma deturpada. Você falava sobre a questão das línguas. Hoje é importante essa internacionalização, globalização, né? É muito importante, até inclusive para você ter mais informações. Porque as informações, normalmente, mundialmente falando, elas estão em inglês. Não é que todo mundo precisa falar inglês. Mas, inclusive, a nossa própria língua, nós precisamos falar direito. É verdade. Então, nós precisamos conhecer a nossa própria língua. Se nós não conhecemos a nossa língua e falamos o português errado, também não adianta ir buscar uma outra língua, né? Mas a gente precisa cada vez mais tomar cuidado com isso, porque a língua, ela é diretamente ligada à questão de informação. E nós vamos sobre a questão do comportamental, que é uma parte que me interessa muito, nós vamos aprofundar. Mas nós temos com duas pessoas na linha, posso atender? Claro. Adriana, bom dia. Bom dia, padre. Você fala de onde, querida? Deus abençoe. Então, eu queria fazer a pergunta assim, a liderança, a pessoa já nasce com a liderança ou ela pode desenvolver isso durante a vida? Tá certo, Adriana, você fala de onde? Do Cajuru. Cajuru, me escuta pela rádio. Evangelizar. Evangelizar. Eu primeiro quero agradecer a sua ligação e agradecer a sua audiência. Então, a sua pergunta eu vou passar para a Ruth. A pessoa nasce ou ela pode adquirir? Tem pessoas que já nascem com a facilidade da liderança, mas toda e qualquer liderança também pode ser desenvolvida. Porque a liderança se dá, a pessoa tiver claro que a liderança se dá pelo exemplo, pelo ouvir, pelo catalisar várias informações e dar um caminho, toda pessoa pode desenvolver isso em si, desde que ela
tem a capacidade de ouvir, a capacidade de também compilar dados e transformar dados em informação. Certo. Respondido, Adriane? Mais uma coisa, Paulo. Por favor. Eu tenho uma formação técnica. Sim. Eu trabalho numa empresa onde eu sou, digamos assim, mais nova, 3 anos que eu estou lá. E todo mundo tem de 15 a 20 anos. Certo. E assim, as pessoas antigas veem em mim uma liderança, assim, sabe? A Adriana resolve isso, a Adriana faz aquilo, a Adriana aquilo. Isso às vezes eu gosto de pôr à frente das coisas para resolver, para ajudar os outros. Mas isso parece que me dispõe com a líder, sabe? entendi. Tá bom. E como agir, né, nessa situação? Muito obrigado, Adriana, pela sua participação. Lúcia. Forma de você agir nessa tipo de problema, vamos dizer assim, seria de você mostrar para a sua líder que você quer ajudá-la e não passar por cima dela. Apesar de que isso pode gerar um querer puxar o tapete. Ela pode perceber que você está querendo puxar o tapete, mesmo que não seja verdade, então ela tem que, por outro lado, perceber que você pode ajudá-la a ser líder. Então você tem que demonstrar que você quer somar e não passar por cima dela. Aqui existem várias situações dessa semana. Hoje eu atendi uma mulher que ela entrou na empresa, ela se capacitou, ela fez pós para trabalhar na empresa. Quando a chefe percebeu que ela estava se destacando, dispensou. Isso pode acontecer. Isso é o grande problema da liderança, onde o líder ele não tem segurança na sua liderança. Bom, sobre a questão comportamental, o que você gostaria de dizer? Que você percebe que falta? Falta muito a capacidade de ouvir, Tá? a capacidade de se expor para os outros. As pessoas têm muito medo de se expor, achando que ao se expor vai demonstrar insegurança, vai demonstrar fragilidade, muito pelo contrário. Ninguém é perfeito, todo mundo tem que saber reconhecer os seus pontos fracos e os seus pontos a desenvolver. Né? Então, Um bom líder é aquele que admite a certas coisas que eu não sei e eu tenho fragilidade. exatamente, eu não sei, quem pode me ajudar? Perfeito. Dessa forma, Isso é bonito, gente. Isso falta nas nossas comunidades. Ela para do ponto de vista de caça-talentos para o mercado. E eu tenho falado isso nas nossas igrejas. Ninguém é ninguém é super-herói, gente. Ninguém é perfeito a ponto de não ter que pedir ajuda e não ter como oferecer ajuda. exatamente. E o líder de verdade, ele pede ajuda. Ele fala, isso daqui eu não sei, quem que pode me ajudar? Nesse momento ele está trazendo para junto os Ele liderados. está comprometendo, né? Ele está comprometendo e com isso ele está cada vez mais sendo respeitado. Porque as pessoas respeitam aqueles que também demonstram fraqueza. Poxa vida, que profundo isso. Maravilha. Lúcia, bom dia. Bom dia, padre. Sua bênção. Depois nós continuamos questão comportamental. É que ela está muito tempo na linha. Você fala de onde, Lúcia? Da Vila Guaíra. Vila Guaíra. Rádio Evangelizar. Muito bem. Pois não, Lúcia. Padre, se a gente chega numa liderança e tenta passar as nossas dificuldades, a liderança ou não ouve, para que a gente pode levar isso? Você está se referindo no mundo da igreja? Da igreja, tá? Da igreja. Você tem que ir ao pároco. Toda paróquia, e eu dizia isso ontem, existe o CPP, Conselho Pastoral Paroquial, que toda paróquia tem, que é uma instância onde o padre, com os coordenadores, tratam dos conflitos. Inclusive é um tema que eu vou tratar com a Ruth, como gerenciar conflitos. Pode ser, você? Pode ser. Muito obrigada, padre. E obrigada por tudo que você tem feito pela gente. Eu que agradeço a você pela sua audiência. Voltando à questão do comportamento, quais os aspectos que você estava dizendo da questão do comportamento, que é uma das dificuldades? Sim. As pessoas têm muita dificuldade, então, de reconhecer os seus erros, também é um outro ponto, seja o liderado ou o líder. O líder, ele tem que ter um cuidado grande na forma como ele vai colocar os problemas para as pessoas, né? Infelizmente, inclusive nós vamos fechar as linhas de telefone, eu vou ter que ir para o intervalo. Está tão bom, eu volto já.